Quarta-feira, 27 de janeiro, o mês já vai terminando e a gente fica aqui firme. Se Deus quiser, nós meditaremos sempre a palavra, rezaremos com ela, viveremos da palavra. E eu os convido então a irmos agora à palavra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração, preste bastante atenção. A palavra nunca se repete, ela sempre tem um sentido atual e novo que Deus quer dar para nós. Marcos 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seus ensinamentos dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando. Chegou a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como você recebeu essa palavra que acabamos de anunciar agora? A gente às vezes tem uma tentação muito grande, essa palavra eu já conheço, tão repetida, e aí a gente faz como essa semente na beira do caminho. Satanás já rouba o que Deus queria, que era para produzir aquele fruto naquele dia. A palavra nunca é uma mera repetição, é sempre uma semente para produzir um fruto destinado por Deus. Então nunca ouça a palavra com uma indisposição, como se ela fosse uma mesmice. Não é. A palavra traz uma reserva de sentido que nunca se esgota, portanto ela é sempre nova. E Jesus perguntou então aos discípulos: mas se vocês não foram capazes de analisar e descobrir o sentido dessa parábola, como entenderão as outras? Então, quando Jesus fala, sobretudo em parábolas, ele está incentivando a investigação, a meditar a palavra, descobrir o seu sentido. Por isso a gente sempre incentiva a leitura orante da Bíblia. Ler o Evangelho do dia de modo orante. Aqui é apenas uma ajuda para você, mas a leitura pessoal depois vai abrir isso. As sementes vão caindo e a terra se apresenta de muitos modos. E a verdade é que nós nem sempre somos terra boa, como a gente julga.
Quantas vezes a gente deixou o coração ficar ressecado por causa das perseguições, tribulações e fala, nossa, não dá certo a palavra, comigo não funciona. Quantas vezes a gente já se deixou sufocar pelas preocupações da vida, as ocupações e afazeres demais, e aí a gente deixa a palavra se perder. Então, por isso, ela é sempre nova, sempre uma semente que Deus insiste em semear, porque nós nem sempre a recebemos com a disposição conveniente e boa para que produza 100 frutos, 60 ou 30, de acordo com a capacidade de cada um. Vamos então rezar nesse momento? Deus, hoje nós queremos pedir uma disposição nova diante dessa palavra, que é como chuva que irriga a terra, que é como semente destinada a produzir frutos. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que recebemos a palavra de modo inconveniente, como se a palavra fosse mera repetição e já indispomos o nosso coração. Perdoa quando às vezes não rezamos a palavra como convém, gastando o nosso tempo todo com celulares, com internet, com conversas, muitas vezes que não tem muito proveito. Perdoa tão pouco caso que fazemos da palavra da vida, da única capaz de gerar salvação em nós, porque o teu verbo, a tua palavra, Pai, é o próprio Filho Jesus. Perdoa-nos não sermos nem sempre essas terras boas. Ajuda-nos a mudar e produzir os frutos que o Senhor preparou para que produzíssemos por meio dessa semente preciosa, tua santa palavra. Amém. Recebamos a bênção para que a palavra produza mais frutos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.